Nada como começar um dia sendo autoritário. Tomar um café autoritário aqui, porque é o seguinte, vou dar opiniões aqui complicadas, tá? Hoje, né, vim pro escritório normal, ia gravar um vídeo analisando questúnculas eleitorais. Porém, a esquerda global não me deixa respirar. Vamos assistir esse pequeno vídeo dessas duas ativistas, essas moças, né, muito inteligentes, muito capazes, que falaram, já sei, eu vou no museu e pra protestar sobre qualquer bobeira, tipo comida e bababá, sendo que elas são meninas ricas que moram num país de primeiro mundo, elas resolveram jogar tinta num quadro do Van Gogh. Dá uma olhada. What is worth more, art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? Uau! Parabéns, moças, vocês fizeram um grande protesto, vocês chocaram o mundo. E é ridículo, porque tipo, tinha uma tela de vidro na frente, então elas não prejudicaram o quadro. Logo depois elas tentaram... vamos dizer, grudar ali na frente para ninguém poder tirar elas. E a parte que eu acho mais engraçada é, diante de duas completas idiotas tentando destruir em vão uma obra de arte que, porra, mais do que tudo pertence à humanidade, uma parada fabulosa, os repórteres e as pessoas ali na frente não fazem nada, dão os belos, elas vão fazer isso, gente sem ação, gente sem sangue correndo na veia. É a gente que se vê, sei lá, um cara batendo na esposa no meio da rua, vão ficar olhando, vão passar reto. Se vê um assalto, o quê? São essas pessoas anestesiadas que moram no primeiro mundo e que estão completamente, vamos dizer assim, dessensibilizadas pelo que a gente chama de cultura woke. E nós precisamos falar desses progressistas. Esse não é o primeiro protesto babaca que acontece nos últimos dias, né? Tratando da questão de preços, alimento, etc. Nesses últimos dias rolou esse protesto vegano num supermercado em que eles derrubaram garrafas de leite e caixas de leite no meio do chão, no meio do mercado, porque eles estavam protestando, né? E você fala, pô, né? Eles estão preocupados também com comida e tal, mas vamos jogar leite no chão, afinal de contas... desperdício faz parte também, né? E, cara, você fica... Puta que pariu, cara. O mundo é tomado por idiotas. O mundo é tomado por idiotas. Eu tenho nada contra causas ecológicas. Eu não tenho nada contra quem defenda um estilo de vida alternativo. Eu tenho contra pessoas que são bobas. Pessoas que são idiotas. E pessoas que são instrumentos de outro tipo de causa que não tem nada a ver com elas, né? E o que acontece é que, enfim, financiados por bancos, fundos de investimento, pelo George Soros. Aliás, recentemente o próprio John Williams admitiu que ele é financiado pelo George Soros, né? Pra ninguém falar, isso é teoria conspiratória. Não, ele admitiu que ele é financiado pelo George Soros, tá? Essas figuras bizarras e grotescas que transformam o mundo numa piada de mau gosto, elas vão prosperando, elas vão crescendo, elas vão andando. E isso tem consequências, né? A agenda de transformar crianças em figuras confusas que não sabem o próprio sexo tá rodando aos montes. Nunca prosperou tanto nos Estados Unidos e no Canadá clínicas para mudar sexo de criança. Essas clínicas estão bombando. Nunca rolou tanto disso. E as pessoas acham normal. É a liberdade. É a liberdade de escolha. Isso é doentio. É uma sociedade que perdeu completamente qualquer, né, contato com o que é real. Agenda de conflito racial em sociedades que você tem populações de etnias diferentes convivendo juntas, tudo isso está consumindo o que a gente chama de Ocidente e está transformando o que a gente chama de Ocidente num grande circo. E eu não tenho muito a agregar nisso, além de falar, para mim, o que é o básico. Para essa gentalha, lei e ordem e repressão. E vamos parar com o discurso liberal, não, mas assim, o direito de manifestar, não. Sacou? Tem que proibir e tem que prender. Pra mim, qualquer um que faça apologia a um discurso que leve à mudança de sexo de criança tem que ser preso. E esse tipo de lei tem que passar aqui. E se houvesse um presidente verdadeiramente conservador, como o Bolsonaro tenta vender que é, ele tinha que estar lutando por isso. Se ele se preocupa com isso e não utiliza isso como um mero barulho para eleger seus correligionários, que é o que ele faz na prática, né? Esse tipo de coisa tem que ser criminalizada. Gente que depreda tem que ser criminalizada, mas criminalizada mesmo, ir pra cadeia e encana. Porque é só assim, com lei e ordem e atuando de forma dura, que você se faz respeitado.
Pega o caso brasileiro aqui, né? O Alexandre de Moraes. Ele basicamente calou todo um bloco ideológico tentando botar todo mundo em cana, com ordens de prisão num processo arbitrário. E não é que eu não concorde que essas pessoas são subversivos, bizarros, tentando dar um golpe de Estado em nome do Bolsonaro. Eles são tudo isso, tá? Mas ele catou e fez. Catou, foi autoritário e fez. Portanto, autoritarismo para uma determinada linha ideológica vale. Recentemente, o Chablau, o completo maluco do Alex Jones nos Estados Unidos, foi condenado a pagar quase $1 bilhão em indenização num caso em que ele... Eu não tenho ainda muitos detalhes, mas assim, um caso que ele abordou ali, ou ele foi negacionista sobre umas mortes que tiveram lá, acho que numa escola, alguma coisa assim, teve algum atentado, alguma coisa assim, ele negou e tal, vai ter que pagar 1 bi. Calma, ele é um imbecil, mas 1 bi? Então, assim, existe lei, ordem e repressão para um determinado bloco ideológico. Para outro bloco ideológico existe celebração. É o caso, por exemplo, aqui no Brasil, daquele idiota do Renato Freitas, que era vereador em Curitiba. Ele me invade uma igreja, invadiu a igreja, invade um culto religioso, para o culto religioso para ficar falando de racismo estrutural. Nem ele sabe explicar essas teorias bosta. Aí o cara perde o mandato dele, é derrubado o mandato dele, porém vai o Barroso, o outro Chablau, e vai lá e dá um despacho citando a tese do Silvio Almeida sobre racismo estrutural, outra baboseira. É isso, ele pode fazer isso porque num contexto de racismo estrutural ele pode fazer. Então pode, tá permitindo cometer crime porque é racismo estrutural impedir que o cara cometa um crime. Vai tomar no cu, maluco. Não tem lei e ordem e todo mundo que compra a agenda progressista é permitido fazer o que quiser, inclusive cometer crime. Inclusive destruir obras de arte. E assim a anomia se coloca e assim o tal do Ocidente, o que eu odeio tratar as coisas nesses termos, se consome. Então se a gente for falar em guerra cultural, não adianta falar em guerra cultural apenas, eu vou fazer uma produtora de vídeos que eu vou denunciar isso. Não é isso. Tá? Tem que ter lei e ordem. E tem que ser duro pra caralho com isso. E tem que reprimir. Reprimir, ter penas duras e não ter brincadeira com isso. Tá? Tem que ser assim. Porque enquanto ficar só olha, só não vai acontecer nada. Tá? Esses movimentos de esquerda que são financiados, via de regra, por grandes empresas, instituições financeiras, que têm espaço televisivo, midiático, jornalístico, essas figuras ela têm um espaço maior e eles estão fazendo engenharia social, caralho. E eles estão, isso é fato. Veja só, porque isso é um luto caralho. Isso é uma piada, uma bizarrice e uma brincadeira com a vida das pessoas. E aí, casos como esse que acontecem aí, da pessoa tentar destruir um quadro do Van Gogh em nome de qualquer coisa, viram essa piada global que a gente tá vendo, tá? O mundo está doente. E enquanto o mundo está doente, ameaças materiais a ele, como é o caso, por exemplo, desse enfrentamento da Ucrânia, a ascensão da China como uma potência, não digo totalitária, mas uma potência autoritária, que vai estender os tentáculos dela pro mundo inteiro, inclusive o Brasil, vai se colocando. E a gente, completamente bobo, discutindo sexualidade, logo mais estamos vivendo numa distopia tecnológica chinesa também, tá? E esse não é um papo de um cara a lá Alex Jones ou a lá Alan dos Santos. É o papo de alguém que tá vendo isso acontecer no mundo real e que já alerta para todos vocês. Isso fará parte da tua vida, do teu universo, com muita intensidade num provável governo Lula, que pode vir aí, tá? Pro Lula vai ser o seguinte: põe essa galera identitária pra trabalhar, transforma o Brasil num pé de guerra, fica tentando governar nessa barulheira, tenta dar uma grana pras pessoas mais pobres e vê o que acontece, tá? Aguardem, os próximos capítulos não são nem um pouco bons, tá? Se você quiser fazer um enfrentamento a isso, aí fica aí o ponto. Renan, mas eu quero enfrentar. Nós estamos num congresso em que a linha de atuação do MBL vai ser determinada. Vai ser dia 5 de novembro aqui em São Paulo, no bairro da Moca. Vai ser um lugar enorme. A gente já tem mais de 1.400 ingressos vendidos. Vai ser assim, lotado, vai ser animal. E você vai poder participar desse processo de mudança. Vamos discutir cultura woke, pós-liberalismo, qual linha política adotar, como montar uma frente ampla para enfrentar Lula ou Bolsonaro, como construir uma candidatura para 2026. Tudo isso vai estar lá. E eu conto com você. Tem aqui meu cupom de desconto e vambora. Aguardo vocês. Esse foi meu recado e um beijo pra todo mundo.